Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, para quem me conhece, né, já sabe que eu sou Odilon. Para quem não me conhece, o nosso canal aqui ele aborda muitos temas cristãos, né? E a gente está sempre falando de superação, de como vencer os desafios que aparecem no nosso caminho no decorrer da vida, né? E gostaria de pedir de uma vez, antes que eu me esqueça, que você se inscreva no canal, tá? Vai ajudar bastante o canal a crescer e ajudar mais pessoas. Toda mensagem que eu passo aqui, geralmente são mensagens que motivam a pessoa a buscar o seu melhor, a sua melhor versão. Tudo baseado no que está na Bíblia, tá, gente? Isso é fundamental, de fundamental importância. Então, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Eu vou ficar muito satisfeito de saber que você está ajudando o nosso desenvolvimento, tá certo? Que assim você ajuda o seu próximo também. Eu terminei de chegar na igreja agora há pouco e hoje eu visitei uma outra igreja, uma nova igreja que eu conheci aqui. Eu estava vendo a pregação do pastor, achei ela muito oportuna, muito interessante. Para quem conhece a Bíblia, eu vou falar aqui agora de Elias e Eliseu, né? Então tinha o que acontece, eu estou até com um material separado aqui, uma coisa já separei, porque a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Às vezes a gente acompanha uma pessoa que já tem muito conhecimento, tem muito poder, né? Domina um determinado assunto e a gente quer ficar igual aquela pessoa. Mas a gente não consegue ser tão determinado para seguir aquela pessoa nos passos que ela faz. Essa pessoa trabalha em dobro, se desdobra para conseguir um resultado e ela só sossega quando consegue. E às vezes a gente não consegue manter esse pique, né? A gente desanima qualquer coisa. A gente fica ouvindo o que os outros têm para falar e a gente deixa isso pesar nas nossas ações, a gente deixa de lutar por aquilo que a gente sabe que a gente consegue, né? E essa história é uma história muito interessante. Eu vou ler um trechinho rapidamente para vocês. O vídeo não vai durar 10 minutos, eu acredito que não. Bem rapidinho o texto, tá? Uma pesquisa rápida para vocês aqui, tá? A passagem bíblica que descreve a transferência do manto de Elias para Eliseu e o pedido de uma porção dobrada do espírito profético, do espírito de poder que havia nele, está em 2 Reis 2, 8 e 10. Né? Então, o manto ele era de Elias, era um manto sagrado, que tinha muito poder, porque Elias era um cara que estava na presença de Deus, um cara forte, sabe? Aquele cara bruto, aquele profeta, aquele cara... Era o cara, era a luz onde ele chegava. Elias era o cara. Aí o que acontece? Eliseu era um camarada que apareceu na história lá. Vocês podem observar que eu estou colocando as palavras para ficar fácil o entendimento. Eliseu apareceu na história e descobriu e viu que Elias era um cara cheio de poder, né? E era um cara abençoado, que Deus escolhia para fazer milagres por onde ele passava. E ele começou a acompanhar Eliseu, ele viu que era muito interessante ter aquele poder, porque aquele poder demonstrava que aquela pessoa tinha, Deus tinha um apreço especial por aquela pessoa, porque ela manifestava a vontade de Deus na terra. Olha que interessante. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve ficar de olho em quem consegue fazer os milagres, né? As demonstrações de poder. Quem consegue realmente demonstrar que Deus está vivo nele, com vida nova, com ações que chamam a atenção sem precisar gritar. A gente precisa ficar atento a essas pessoas para a gente aprender com elas, e pisar onde elas estão pisando para a gente fazer certo e desenvolver o trabalho de Deus nessa terra, né? É muito importante isso. Mesma coisa no ambiente profissional, você tem que acompanhar o cara que é bom para você ficar bom. Na verdade, fazer o que o cara está fazendo. E aí você vai melhorando. Chega uma hora que você está tão bom que você começa a ser criativo. Você já tem a base de conhecimento, né? Mas voltando para a nossa historinha aqui, então o que acontece? Eliseu era um aprendiz teimoso. Elias falava assim, cara, para aqui que eu vou resolver um negócio ali. Eliseu parava? Não, Eliseu ia atrás. Porque Eliseu já sabia que Elias estava quase na hora de partir, por causa da idade, estava velho, né? E, se não me engano, tenho bem certeza, Eliseu teve uma mensagem também que o anjo do Senhor falou com ele só, Elias vai ser recolhido rapidamente. Então Eliseu pensou, vou colar no cara para aprender tudo que eu puder, para continuar essa obra maravilhosa aqui na terra, porque eu quero trabalhar para Deus. Ou seja, Elias ele se dispôs a fazer isso, né? E aí Eliseu viu isso, achou isso bonito e se dispôs a fazer também. Só que Eliseu viu, peraí,
Deus é tão poderoso? Uai, se Deus é tão poderoso, não, eu quero mais, eu quero porção dobrada. Ele pediu, aí beleza, aí chegou o momento da separação lá. Eles atravessaram o rio, que negócio todo. Aí o Elias falou com Eliseu assim, ó. O Eliseu falou para Elias: Elias, me dá a porção dobrada do seu poder, deixa sua manta comigo, que negócio todo. Aí o Elias falou com ele assim: olha, se você estiver comigo no momento da minha separação, você vai receber isso. Mas eu vou te avisar, vai ser muito difícil, é pouco provável de você conseguir. Você acha que Eliseu deixou para trás? Não, Eliseu, não, eu acredito, eu vou jogar em cima, eu quero. É o que você tem que fazer, acreditar e ir para cima. O que aconteceu? Eliseu colou em Elias, orou, buscou a Deus, santificou, seguiu passo a passo direitinho, que Elias era um ótimo professor. O que aconteceu? No dia da separação, aí tem a famosa história do carro de fogo, né, que veio lá, recolheu Elias, né, tem o redemoinho também, que Elias subiu para o céu, aquela coisa toda. Naquele momento da separação ali, a manta de Elias ficou para trás. E quem pegou? Eliseu. Eliseu pegou a manta, era só um pedaço de pano. Mas se você tem fé, aquilo ali faz coisa milagrosa. A fé está baseada naquilo que você não vê, naquilo que você não pega, naquilo que você não sente. Mas você tem certeza que existe. Eu tenho fé que Deus existe. Eu não pego, eu não sinto, eu não consigo tocar. Mas eu sei que Ele está presente agora, abençoando esse trabalho. Eu sei que Ele está levando essa palavra para alguém que precisa ouvir dessa palavra. Eu fico até arrupiado dentro dessa jaqueta aqui, é a coisa mais louca. Então você tem que ter fé. Então o que acontece? Eliseu pegou a manta de Elias, ia voltando para o caminho, ele teve que passar pelo mesmo rio que ele passou para chegar lá. Quando ele jogou a manta na beira do rio assim, o rio abriu. Isso é fé. Para quem está no mundo espiritual, entende o que eu estou falando. Se você acredita que uma coisa vai acontecer, aquilo é que acontece. Então, a partir daquele momento, Eliseu começou a fazer os milagres que Elias já fazia. Se não me engano, Elias fez 8 milagres, 8 grandes milagres registrados, né? E Eliseu fez 16. Ou seja, Deus atendeu a Eliseu porque ele teve fé. Ele não só pediu, não, ele foi atrás. Agora, a gente, presta atenção, você vai na igreja, veste sua melhor roupa, chega na igreja, você canta, louva, se lê a Bíblia, você dá aquela famosa cochilada durante o culto, você pede oração: meu Deus, me concede a cura dessa doença. Deus concede. Com pouco tempo, o que a pessoa faz? Sai da igreja. Por que sai da igreja? Porque ela foi para a igreja buscar a bênção. É aí que está a diferença de quem quer ser um Eliseu e quem não quer ser. Quem quer ser o Eliseu e vai para a igreja, fala assim: eu não quero a bênção, eu quero acesso ao cara que fornece a bênção. Vocês estão entendendo? Eu não quero uma pedra de ouro, eu quero acesso à jazida, eu quero acesso ao cara que tem o poder. Então, você tem que ser aquela pessoa que ela vai para a igreja, que ela vai para a igreja, ela vai buscar a Deus, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não pode só te dar a cura, Ele pode te dar bênção financeira, bênção espiritual, social. Ele pode mudar tudo na sua vida. Ele pode te dar um filho que você não pode ter, Ele pode curar um câncer, curar uma AIDS, Ele pode te aprender a falar um idioma com mais facilidade, se você está tendo dificuldade. Ele pode abrir uma porta muito além daquela que você está pedindo para Ele. Nosso Deus é soberano, Ele é Deus acima de todas as coisas. Então eu vou te aconselhar, seja como Eliseu, vai para a igreja, mas vai buscando algo maior. Não vai buscando só uma cura, não busca só uma porta de emprego aberta, não. Busca algo maior. E o que tem de maior lá dentro que você pode buscar é Deus. Senhor, eis-me aqui, fala comigo, faz da minha vida a tua vontade, transforma tudo para que eu possa fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero, porque o que eu quero, com certeza, é inferior à tua vontade. Se você deixar Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida, ô meu amigo, eu te garanto que você vai ter muita alegria, você vai ter muita vitória, mas você vai ter muita luta também. Sabe por quê? Que funciona assim, ó. Quanto mais perto
do bem você está, mais o mal te ataca. Quanto mais perto de Deus você ficar, quanto mais santificação você buscar, mais você vai ser tentado. Então você tem que estar preparado, você entendeu? Esse processo é um processo de escolha. Eu escolhi seguir a Deus. Então quando eu for tentado, eu não quero, porque a minha escolha é outra. É simples assim. Agora, se eu não escolher seguir a Deus, quando a tentação chegar, eu vou cair na primeira, vou cair na segunda, vou cair na terceira, eu já vou ficar esperando a quarta. Vocês estão entendendo? Quando você faz uma escolha, não. Você já está determinado, você quer aquilo ali, pronto. É o que a Bíblia fala. Se é sim, sim, não, não. O que sai disso é de procedência maligna. Você tem que escolher aquilo ali e acabou. É aquilo, ponto. Tá entendido? Espero que eu não tenha sido muito chato, para variar, né? Mas é um detalhe, é uma característica que eu tenho. Vou ler o texto rapidinho para vocês aqui. É 30 segundos, eu acho. A passagem bíblica que descreve a transferência do manto de Elias para Eliseu e o pedido de uma porção dobrada do espírito profético está em 2 Reis 2, 8, 10. Elias, sabendo que seria levado ao céu, perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de sua partida. Eliseu então pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, dobrada, o que simbolizava a sua aspiração de continuar a missão profética com ainda mais poder. Elias respondeu que isso seria difícil, mas que se o Eliseu ouvisse sendo levado, seu pedido seria concedido. Olha para você ver, desafiou. Após Elias ser arrebatado em um redemoinho, Eliseu pegou o manto que Elias havia deixado para trás e realizou seu primeiro milagre ao dividir as águas do Jordão. Para quem não sabe, o rio Jordão era um rio sujo, tá? Para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe a história dele. Confirmando que o espírito de Elias agora repousava sobre ele, né? Estava na manta. Muito bem. Esse evento marcou a sucessão profética e demonstrou que Eliseu havia recebido a autoridade espiritual para continuar a obra de Deus. Ponto. Então tá aí a história. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, tá em 2 Reis 2, capítulo 8, versículo 10. Né? Porção dobrada do Espírito, hein? É muita responsabilidade. Meus amigos, um abraço. Fiquem com Deus. Deixem um like, compartilhem, tá certo? Desculpa demoras, eu ando meio sumido porque eu trabalho muito, eu tenho algumas frentes de trabalho, né? Então eu não trabalho, eu não só posto vídeo YouTube, eu trabalho CLT, eu também tenho outras fontes na área de e-commerce. Então eu tenho uma vida muito corrida, muita coisa para fazer para uma pessoa só, né? Tem que ter tem que ter um HD enorme. Um abraço. Que Deus possa abençoar imensamente você e sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tamo junto, até o próximo. Abraços.